Se eu pudesse tornar consciente o inconsciente, acho que eu teria me entregado ao tempo, me transportado uma vez, no meio da noite, subi no encosto do sofá da minha avó. Tentei atravessar a parede para outra dimensão. Eu queria ir e vir, para trás e para frente, para outro lugar. Não, eu não queria ser outra. Eu só queria ser eu. Caí sem entender nada, como se tivesse sido arrancada de uma vida paralela, direto pro chão da sala da minha avó. Foi como se a memória ficasse guardada em um não lugar. Como eu podia amar, andar, amar, comer, amar, cantar, amar, tomar banho, cagar, andar, amar. E não lembrar que eu estive ali, viva. Houve um tempo
que o coachar das pererecas me parecia um pedido melancólico para quietar-me num colo morno. E como se possível me esquecer em outra pessoa. Só que, enquanto eu tentava escapar de mim, mais para dentro eu ia. Até o meu primeiro beijo foi me escondendo. Foi num domingo ensolarado e nós brincávamos de esconde-esconde na rua. Eu me escondi atrás do muro branco das vizinhas mal-humoradas. De repente ele se escondeu do meu lado. Uma identificação já era o suficiente. Mas um congelamento na minha barriga e nos meus pés me deixaram imóvel. Como se eu tivesse trancada ali dentro daquela imagem. E o eu verdadeiro tivesse com tanto medo de aparecer que eu quis fugir para aquele outro corpo. Eu não sabia nem mais meu nome. E sem que eu tivesse força interior para me mexer. Aquele menino me beijou. E foi de um jeito que eu nunca esqueci. Aquela audácia de ser quem se é. Os anos passaram e enquanto o meu corpo crescia, eu me emaranhava em relacionamentos que me davam a sensação inicial de poder tocar o invisível em comum. Só que eu acabava encontrando sentimentos absolutamente comuns dentro de mim. Então eu criava uma sensação de surdez que me tirava do mundo. Como se eu pudesse socar a mim mesma. E assim eu desaparecia. Anos mais tarde, em outra cidade, quase outra vida, eu estava me separando de um dos amores que eu encontrei pelo caminho. Aquele quarto era o único lugar que eu conseguia me ouvir. Fazia muito calor. E eu quase conseguia flutuar e tocar a divindade em mim. Enquanto eu olhava a janela antiga que revelava o céu nublado, as minhas mãos verteram suor. E eu lembrei! Eu
Lembrei que eu já vi o meu corpo flutuando do teto do meu quarto. Que eu fiz volver a vida de um grilo. Que eu movi uma lata com a energia das mãos. Eu vi o teto do meu quarto se abrir sobre a minha cabeça. Eu parei de tomar banho. E que eu entrei em túneis para sair do mundo e encontrar a minha. Eu olhei de novo a janela e eu senti o ar ficando estranho. Era como se eu não fosse daqui. Então eu desejei ficar surda. Que a surdez silenciasse o que havia em mim. Eu senti como se a quietude de um abismo macio me trouxesse paz. Aí eu quis a casa do corredor comprido de volta. A da minha menor infância. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Com a casa nas costas, feito caracóis. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Com a casa nas costas, feito caracóis. Nessa casa tinha um jardinzinho de inverno bem no meio, com vidros coloridos que faziam parecer um caleidoscópio de dimensões não visíveis para os humanos que dormem. E tinha um balanço. Um balanço de bibi caramelo que eu balançava pendurada. E era balançada pelo meu pai. Era uma diversão tão doce. Ainda sinto o cheiro de infância desse lugar. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Com a casa nas costas, feito caracóis. Numa dessas noites, eu e os meus irmãos brincávamos com os bichinhos que viviam ali. De repente, apareceu uma bichinha que era voadora. Parecia feita de algum tecido imaterial, como algo que iria se desfazer a qualquer instante. Então, viraria ar e logo eu iria respirá-la. Eu sabia que ela só podia ser uma fêmea, com toda aquela beleza selvagem.
E enquanto eu perseguia a bruxinha pelo jardim, o que eu queria era me tornar ela. Eu ia voar quando eu conseguisse. Então apareceu uma visita. Um desses homens que gosta de fazer criança sentir medo, sabe? Ele entrou no jardim, sorriu com seus dentes brancos e com um ar de quem sabia o que ia fazer, ele me disse: tu sabias que se tu tocares nesse bichinho, tu vai virar uma bruxa? Tu vai ficar igualzinha a ela. Era tudo que eu queria! Era ficar como ela, com asas e parecendo que era feita de algum tecido imaterial. Livre! Então eu poderia voar e descobrir o mundo com todos os mistérios que eu sentia vivos dentro de mim. Quem não quer se tornar natureza? Eu já queria naquela época. Poucos anos mais tarde, em meio aos eucaliptos, eu coloquei os meus pés na terra e senti o chão vibrar. E enquanto meu corpo crescia desgovernado, eu saía, corajosa, em busca de mim. Galopando na minha égua amarela, a lua cheia. Juntas, nós éramos de uma presença que me fazia pertencer à terra. Eu cheguei a pedir um perfume de cavalo para minha mãe. Ainda guardo a sensação do seu pelo grosso e suado, roçando as minhas panturrilhas e rasgando o ar. Com a velocidade que alcançávamos, fazíamos uma combustão. Com a força de agarrá-la entre minhas pernas, acendíamos uma fogueira incandescente na conquista selvagem do nosso território. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. E deitada sobre seu corpo gigante, eu era gigante também. Contemplava as estrelas que revelavam o céu. E eu podia ver o infinito se abrindo naquele instante. Ali eu senti a força de uma vida cíclica que um dia me levaria a outras descobertas.
Não há nada lá fora. Não há nada lá fora. Não há nada lá fora. Nem o tempo existe. Eu me perdia na samba desvairada. Eu andava e era guiada pelos meus instintos. Porque eu me perdia muito. Literalmente. Mas sempre tinha uma referência para onde voltar. Então, eu me jogava no desconhecido. E era puxada pelo som das vozes, dos automóveis, dos helicópteros. E dos trens. Ai, os trens. Então, eu comprava uma passagem para me encontrar no instante. Eu subia e descia as linhas cruzadas de toda a megalópole. E aquele grande objeto de metal me levava para o interior da Terra. Toneladas de terra me abraçavam enquanto eu permanecia aquecida lá dentro. Não tinha como não me sentir no terráqueo. A velocidade do trem me dava a sensação de abrir as multidimensões do meu interior, que eram atravessadas pelas informações imateriais que aquele movimento fazia. Sim, haviam outros dentro do trem. E eram inúmeros. Muito diferentes uns dos outros. Toda a humanidade cabia ali, naquele vagão. E nós éramos cúmplices daquela experiência. Mesmo que alguns de nós parecessem estar em outras dimensões, eu podia sentir. Eu podia sentir que eu era parte. Quando eu era bem pequeno, na casa do corredor comprido,
O meu pai e a minha mãe colocavam um colchãozinho do lado da cama grande. E eu dormia ali. Me sentia segura. Eu ficava olhando a janela, imaginando que era um portal a algum lugar cheio de mistérios e revelações. Au! Uma dessas noites eu vi uma mulher postada na frente da janela. Ela vestia um vestido rodado, um chapéu grande com abas e usava um lenço comprido no pescoço. E tinha um olhar enigmático de quem conhecia todos os mistérios do universo. Mãe! Mãe! Desculpa. Mãe! Quem é aquela mulher ali na janela? Ai, meu Deus do céu. Não é ninguém, guria. Que saco. É só o cabideiro fazendo sombra na janela. Deixa dormir. Só ficar com medo. Aquela mulher continuava lá. Ela queria me contar algum segredo. Algum mistério que nós, seres humanos, ainda não somos capazes de entender. Eu fiquei olhando para ela. Como ela podia ser um cabideiro? E fui caindo num sono profundo. Nos tempos iniciais, eu me acordei na cama da minha avó. Eu vi a minha mãe parada em pé na porta me olhando. Eu pude sentir a sua presença na minha composição nuclear. Ela me deu um beijinho de boa noite e ficou uns instantes ali olhando. Aquele olhar ainda é o mesmo. Gentil, doce, sem muitas palavras. Um aconchego que fazia e faz eu me senti parte dela. Ela foi me hipnotizando com seus olhos castanhos profundos.
eu dormi. De repente, um estalo na madeira antiga da casa dos meus avós me despertou. Onde ela estava? Onde ela estava? Eu senti como se deixasse de existir. E a minha avó, a mulher mais forte, doce e também gentil criatura que eu tive o prazer de conhecer, me pegou no colo. E ela só me largou quando conseguiu me preencher novamente com o amor de mãe da minha mãe. Ela carregava o amor duplo em si. Eu acho que esse foi o dia que eu comecei a entender que o amor não é uma propriedade, mas que o amor é sim algo a ser expandido. E foi num sonho lúcido, quase acordado, que eu ouvi. Eu vi uma menina pulando na minha volta. Ela parou bem na minha frente e disse: eu me chamo Ana Luz, mamãe. Os dias foram passando e o meu corpo mudava, crescia e pulsava todas as sensações. Mas eu a sentia em um outro lugar. Algum lugar impalpável lá, onde não há parentesco. E de repente, o embrião parou de pulsar dentro do meu útero. Meu útero não vibrava mais. Eu tentei. 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 Mas ela se foi tão rápido que eu não pude tocá-la. Foram intensas as minhas 7 semanas de maternidade. Eu imagino como seria, porque se um grãozinho de 5 milímetros pode mudar a minha vida, e num dia estranhamente brilhante,
Eu chorei nos braços da minha mãe. Uma dor que eu não sabia como sentir. E logo escapou de mim um turvo, volumoso e violento sangue. No seu corpo, porque esse nem chegou a existir. Só a alma. A dor quem sentiu fui eu. Mas havia algo discreto que sussurrava dentro e fora de mim. Vai ficar tudo bem. E no dia 31 de dezembro de 2019, eu fui até a beira da praia. Uma tarde quente que me dava a sensação de poder abrir um portal para a liberdade. No caminho eu colhi uma pequena flor, amarela, perfumada, que não havia desabrochado, assim como a minha filha. Coloquei os meus pés no oceano e eu senti o arrepio de um abraço. Então eu entreguei a flor às ondas e deixei que o mar levasse. Fechei os meus olhos do corpo e eu vi um sorriso amoroso agradecer dentro de mim. Era a Ana Luz. Eu sou mãe de uma menina que passou rápido demais, mas que deixou em mim esse amor vibrante. Minha filha, eu te deixo livre. Eu abro mão das minhas estranhezas e sou somente o pulsar da alma na pele. Quando os sussurros das minhas traições ficam mudos, a minha alma escancara seus ouvidos e pode voar e transgredir o tempo. E finalmente eu posso pertencer ao infinito que pulsa nesse corpo.